se complica na justiça. Jorge Sampaoli quer tirar meia do Flamengo e atacante Joshua desperta interesse de times estrangeiros. E foi confirmado, 7 clubes querem a contratação do atacante Pedro. Essas e outras notícias são assuntos do nosso Mengão. Acima deles, Mengão! Salve, salve, nação rubro-negra! Beleza, beleza? Seja bem-vindo ao canal Vieira Fla. Estou chegando mais uma vez com várias notícias do nosso Mengão, porque aqui no canal Vieira Fla não tem enrolação, nós vamos direto na informação. Galera, Flamengo segue de folga no Ninho do Urubu. Flamengo só volta aos trabalhos na sexta-feira, se preparando aí para os confrontos do Campeonato Brasileiro e também da Copa Libertadores da América. Flamengo volta a atuar pelo Campeonato Brasileiro dia 14 contra o Juventude, jogo no Maracanã. E no dia 18, Flamengo entra em campo contra Estudiante no Maracanã, primeiro jogo aí das quartas de final da Copa Libertadores da América. Galera, vamos mudar de assunto e falar. Cuca foi demitido do Atlético Mineiro, galera. Isso aí, o Atlético Mineiro acabou de contratar Jorge Sampaoli, galera. É isso aí, Jorge Sampaoli, que já teve passagem pelo Atlético Mineiro. Se eu não me engano, ele trabalhou no Atlético Mineiro em 2020. E a novidade é que o Jorge Sampaoli quer o jogador do Flamengo aí, o meia do Flamengo, Alan, galera. É isso aí, já todos sabem que o Jorge Sampaoli trabalha dessa forma. Ele chega exigindo reforços imediatamente e a informação que nós temos que ele quer a contratação do meia do Flamengo, Alan. Seria uma grande oportunidade para o Flamengo negociar o Alan. Alan que não caiu nas graças da torcida, agora, embora ele melhorou um pouco as suas atuações, Alan que é um jogador caro, né? O jogador Alan aí, no caso no Flamengo, recebe cerca de R$1 milhão aí por mês. Então aí, se o Flamengo quer realmente desfazer do jogador, a oportunidade é essa, galera. Galera, Bruno Henrique se complica na justiça, galera. É isso aí, o BH tem julgamento marcado para amanhã, dia 4 de setembro, às 9 horas da manhã, no STJD. No caso aí, a Justiça Deportiva pediu aí à Justiça Comum o acesso do material em que o Douglas Barcelos, no caso aí, diz, né, que sabia que o atacante seria punido aí com o cartão amarelo. Então aí a justiça querendo, no caso aí, essas informações, no caso esse áudio aí, essa informação de que o Douglas Barcelos diz aí que sabia, no caso, que o Bruno Henrique tomaria o cartão amarelo. Então, com isso, o Bruno Henrique se complica, né, mais um pouco aí na sua situação, né, que está sendo investigado. Estou doido que aconteça, se resolva logo isso, se o Bruno Henrique é inocente, se o Bruno Henrique, no caso, for comprovado que teve culpa, vai ter que pagar na justiça. Agora, se for inocentado, que o jogador possa dar continuidade na sua carreira. Lembrando que se o Bruno Henrique for condenado, o Bruno Henrique pode pegar 2 anos aí de afastamento. Então tornaria complicado a continuidade aí da carreira do jogador. O jogador que já tem uma idade avançada, pegando 2 anos de punição. Não sei se o Bruno Henrique conseguiria, depois de 2 anos, voltar a atuar em alto nível aí dentro do futebol brasileiro. Galera, vamos mudar de assunto e falar agora de mercado da bola. O atacante Pedro, todos sabem que recebeu uma proposta de 110 milhões de reais do Al Rayyan. É isso aí, recebeu essa proposta de 110 milhões de reais, a qual o Flamengo recusou essa proposta. Todos sabem que o Pedro teve um problema com o José Boto, teve um problema no Flamengo. José Boto chegou aí vazar um áudio que ele venderia, no caso Pedro, por 15 milhões de euros, suou muito mal, teve aquele problema também com o Filipe Luiz dando entrevista coletiva, rasgando o Pedro também não gostou, então teve todos esses problemas aí envolvendo Pedro, José Boto e Filipe Luiz, em geral, o Flamengo juntamente com o Pedro. Então os clubes, eles vieram todo mundo pra cima, querendo contratar o Pedro, ainda mais a atuação que o Pedro vem fazendo, né? Pedro vem jogando muita bola, fez 3 gols agora no último jogo, jogou muito no penúltimo jogo, no caso, jogou muito, vem chamando a atenção. Todos sabem que o Pedro é um jogador de alta qualidade. Para mim, meu modo de ver, vai ser o titular
da seleção brasileira, voltando a jogar da forma que ele vem jogando. Então, com isso, os times vieram para cima aí para contratar o Pedro, achando que seria fácil devido aos problemas que o Pedro vem passando no Flamengo. E foi confirmado os clubes que têm interesse aí no Pedro, sondaram o Pedro aí. Foi o Al Nassr da Arábia Saudita, Monterrey do México, Besiktas da Turquia, Zenit da Rússia, Nottingham da Inglaterra e a última, o Al Rayyan, né, que fez aí a proposta de 110 milhões de reais, a qual o Flamengo recusou essa proposta. Então, muitos clubes interessados, o Flamengo já falou que não vai vender o jogador, a não ser que seja pela multa rescisória. Multa rescisória, o Flamengo não tem como fazer nada. Lembrando que o Flamengo já vai começar a iniciar, no caso, as renovações de contrato, como a do goleiro Rossi, como a do próprio Pedro e do Arrascaeta. Flamengo aí prometendo voltar aí às negociações, no caso de renovação de contrato. E ainda falando do mercado da bola, o atacante Jocha, da base do Flamengo, campeão mundial, bicampeão mundial aí pelo Sub-20 do Flamengo, desperta interesse aí do time do exterior. Mas o Flamengo não tem interesse de vender o jogador. Jogador que já teve oportunidade no time profissional do Flamengo, se eu não me engano, ele fez até um gol, se eu não me engano, foi contra o Bahia, o Flamengo venceu de 1-0, então o Flamengo não tem interesse de vender o jogador, tem interesse de continuar, que é uma promessa aí, no caso aí do time do Flamengo. Então o Joshua tem contrato com o Flamengo até 2029 e a multa rescisória de 50 milhões de euros. Quer tirar? Vai ter que pagar 50 milhões de euros, cerca de 318 milhões de reais para tirar o Joshua aí do Flamengo. Galera, vamos falar agora de janela que fechou ontem. A janela fechou ontem, galera. Todo mundo naquela expectativa. Será que o Flamengo vai contratar no finalzinho da janela? A contratação não aconteceu. Todos sabem que o Flamengo quer um atacante. O Flamengo também tem interesse de um zagueiro e um goleiro. Acabou que não saiu. O Flamengo já tem, na verdade, um elenco muito qualificado. Mas ainda não encerrou a possibilidade do Flamengo estar reforçando o seu elenco, né? No caso, as janelas da Arábia fecham no dia 10. A janela da Arábia ainda está aberta. Então, fecha no dia 10 e a da Rússia fecha no dia 11. Então, o Flamengo vai ter aproximadamente de 8 a 9 dias para estar contratando. No caso, o futebol da Arábia e também da Rússia. Então, as portas não se fechou literalmente. Ainda tem essas duas janelas abertas. O Flamengo ainda pode estar reforçando o seu elenco. O Flamengo que teve aí um saldo positivo em termos de contratação. Todos sabem que o Flamengo contratou vários jogadores, Samulino, Saul, Royal, né? O Flamengo fez excelentes contratações pontuais e de jogadores que tinha mercado na Europa, jogadores de nível de seleção, como você vê, o próprio agora o Samulino, que foi convocado para a seleção brasileira. Então, jogadores de alto nível, também tem o Carrascal também, que foi convocado para a sua seleção. Então, o Flamengo fez contratações pontuais e excelentes que chamaram a atenção de todos os concorrentes brasileiros, os próprios torcedores reconhecendo que o Flamengo fez excelentes contratações. Então o Flamengo teve um saldo positivo, porque o Flamengo comprou e também vendeu, né? Como o Flamengo comprou muito, havia expectativa de que vendeu, no caso saiu mais do que entrou, mas não, o Flamengo terminou as contratações com saldo positivo. O Flamengo que teve saldo positivo em compra de jogadores, ele gastou 277 milhões de reais em compras, né? Jogadores, no caso, que ele comprou. E no caso, e saiu com saldo positivo por quê? E teve a venda de 378 milhões de reais. Então ele gastou 270 milhões em compras, né? Com esses jogadores que vocês sabem que ele comprou. E no caso, em vendas, ele teve 378,5 milhões de reais. Então ficou com saldo positivo. Gastou 277 e vendeu 378,5 milhões de reais. Então o Flamengo saiu com saldo positivo aí, no caso, nessa área de compra e venda. Então é muito importante. Isso aí é reflexo de uma boa administração, reflexo de um bom investimento em compras e vendas. Então o Flamengo comprou bem e também vendeu bem. Todos acharam o Flamengo, perdeu o Gerson, né? Mas perdeu um valor muito bom. Venda do jogador da idade que o Gerson tem foi excelente. Venda que o Flamengo fez. Então, assim, Flamengo muito bem no mercado. Então, eu volto a falar, Flamengo ainda tem oportunidade, com duas janelas abertas aí, com a Arábia e da Rússia, de ainda fazer a contratação que ele tanto quer, tanto de um atacante, tanto de um goleiro como o zagueiro. Todos sabem que o Flamengo quer um atacante com as características diferentes da do Pedro. Flamengo também quer um goleiro, né?
para estar ali sendo reserva imediato do Rossi, e também o zagueiro, porque Léo Pereira e o Léo Ortiz, jogadores que estão sobrecarregados. Danilo não consegue ter sequência nos jogos, né? Danilo até entra, tem oportunidade, mas se machuca muito. Então o Flamengo aí também querendo imediatamente contratar um zagueiro. Então a janela ainda continua aberta, 2 janelas, o Flamengo está trazendo mais esses reforços aí para o nosso Mengão. É isso aí, galera. Esse foi o mais do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e dispara o seu dedo no like. Valeu? Um forte abraço. Deus abençoe você e sua família.